Olá, família, graça e paz, tudo bem? Prosseguimos então com o nosso plano de leitura, no livro de Êxodo, e eu tenho a certeza que você está sendo, impactado pela revelação do Espírito de Deus, E agora chegamos aqui em Êxodo capítulo 25, nossa leitura de hoje, 25, 26 e 27. E aqui eu quero fazer um acordo com você, Até aqui então eu tenho compartilhado de alguma porção que está dentro dos capítulos. Ainda hoje vai ser assim, mas como nós vamos chegar aqui na questão do tabernáculo, e eu pensei em uma maneira para que fique mais claro para você, Então aqui no capítulo 25 Deus fala das ofertas, e eu quero, as ofertas que o povo traz para a construção do tabernáculo, e depois Deus começa já a dizer como que vai ser cada parte. Só que ele não está numa sequência que talvez, eu acredito que não seja a melhor para que você entenda isso, ok? Então eu quero falar hoje sim das ofertas, mas aí depois a gente vai mexer um pouquinho na sequência. Nós vamos continuar lendo, Êxodo na sequência, Hoje 25, 26, 27, amanhã 28, 29 e 30, mas eu quero aqui fazer com você esse ensino, principalmente acerca do tabernáculo e da Arca da Aliança, que é onde tem uma revelação fantástica de Jesus Cristo, ok? Mas hoje, então, eu quero falar com você aqui sobre essas ofertas do tabernáculo, que está aqui, em Êxodo 25, do versículo 1 até o versículo 7, são as ofertas. E o que nós precisamos de entender? Que o tabernáculo, ele é a revelação de Jesus. Okay? Até aqui eu tenho mostrado para você vislumbres da graça de Deus, tudo aquilo que aponta para a graça, aponta para Cristo, e aqui continua isso, só que aqui se torna mais claro em todos os detalhes, A minha missão aqui é mostrar para você que Cristo está em todos os materiais do tabernáculo, Cristo está em todas as partes do tabernáculo, porque tudo aponta para Cristo, Tudo aqui vai apontar para a presença do Filho de Deus, ok? Então aqui nas ofertas nós começamos a ver que Deus então orienta o povo a trazer oferta, e a primeira coisa que Deus pede é o quê? É trazer ouro, ok? E o ouro, ele tem um simbolismo na palavra de Deus. O ouro, ele aponta para a glória de Deus, aponta para a divindade de Deus. Lá no Novo Testamento nós vamos ver que Jesus é a expressão da glória de Deus, Lá em Colossenses diz que a divindade, ou seja, toda a divindade está em Jesus. Então aqui o ouro já aponta para Jesus. Prata também é outro material, ele aponta para a redenção. E obviamente aqui está apontando para quem? Para Jesus, o nosso Redentor. Ele nos resgatou. O bronze também, ele aponta para Jesus. Por quê? Porque o bronze aponta para o juízo, aponta para o sofrimento do juízo. E foi isso que aconteceu com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então olha só, o ouro aponta para Jesus, a prata aponta para Jesus e o bronze também aponta para Jesus. Depois então Deus diz que é para o povo trazer o quê? Pano azul, púrpura, escarlate, ou talvez na sua versão vai dizer carmesim, e linho fino, ou seja, linho branco fino. Essas 4 cores, elas apontam obviamente para quem? Elas apontam para Jesus, e nós conseguimos também correlacionar elas com os 4 evangelhos. Quer ver? Olha só, então o pano azul, ele aponta para Jesus, o Filho de Deus, ok? A questão da púrpura aponta para Jesus sendo o Rei. O escarlate, Jesus, o Salvador, E aqui eu quero fazer uma lembrança para você, uma aplicação, o Espírito vai trazendo para você outras, lembra que quando Raabe, mais para frente na história aqui, Raabe, então ela é usada por Deus para guardar os espias de Israel, para que então agora eles venham adentrar ali em Jericó, já estão entrando na terra prometida. E o sinal para eles era o que? Era um pano, era uma espécie de um lençol ali pendurado na janela dela até a parte de baixo do muro da cidade. E a Bíblia diz que a cor desse tecido, ele era escarlate. E aponta para quê? Aponta para o sangue que derramou. Então tudo aponta para Jesus. E aí então também
o linho branco fino, ele aponta para o Senhor Jesus, ou seja, o homem perfeito. Jesus, ele é o homem perfeito. E correlacionando com os evangelhos, você sabe que qual o evangelho, nós lemos e falamos sobre isso, qual que é o evangelho que trata, que mostra Jesus como Filho de Deus? O evangelho de João. Qual é o evangelho que trata Jesus como rei? O evangelho de Mateus. Qual é o evangelho que trata Jesus como o Salvador, aquele que veio resgatar o que estava perdido? O evangelho de Lucas. Qual é o evangelho que mostra Jesus como sendo o homem perfeito e aquele que serviu a todos? O evangelho de Marcos. Aleluia, irmãos. Olha só, nós vemos Cristo aqui nos materiais para a construção do tabernáculo. Depois segue o texto dizendo que Deus então pede para trazer pelos de cabra. Esses pelos de cabra apontam para o pecado. Há um texto lá em Levítico capítulo 9, nos primeiros versículos, você vai ver que esse pelo de cabra, ele aponta então para aquele que se fez pecado, ok? Depois, continuamos os materiais, peles de carneiro tingida de vermelho, ok? Aqui o Espírito já está trazendo, né, muito claro para nós, aponta para o quê? Para o sangue do cordeiro que foi derramado, aleluia. Depois o material é peles de texugos ou peles finas, conforme a sua tradução bíblica vai estar assim. E o que isso representa? Isso representa a ausência de beleza. Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías 53, você vai ver também que o profeta diz que não havia beleza em Cristo, não havia formosura nele, e aqui mais uma vez nós vemos Jesus. Depois o material segue dizendo que agora é madeira de acácia. Você já me ouviu falar sobre isso? A acácia é uma madeira a mais forte que existe. Ela é, de fato, aqui aponta para Jesus, mas aponta para a incorruptibilidade de Jesus, para a carne incorruptível de Jesus. Ele era carne, né? Ou seja, ele se tornou homem, e por isso a questão da madeira. Só que essa carne dele foi incorruptível, porque ele não pecou, ok? Então a acácia aponta para isso. O óleo da unção, né, que há outro aspecto que vai ter aqui no tabernáculo, ele aponta para quem? Para Jesus. Por quê? Porque ele é o ungido. Depois Deus pede para trazer também incenso aromático. Você vai ver que o incenso, ele aponta para a adoração. Então isso aponta para quê? Para Jesus. Ele deve ser exaltado. Depois, concluindo, as pedras, né? As pedras de ônix e as pedras de engastes, que diz ali. Então o ônix, ele aponta para, na verdade, todas as pedras preciosas, ok? As pedras de engastes, elas são pedras que são colocadas, né, junto com essas pedras preciosas, para que ela possa suportar ela, para que ela possa até pendurar, para que ela possa ser fixada a partir da pedra de engastes. Já vem disso, né, de engatar, de mesclar, de fazer ela se tornar fixa em alguma coisa. Então isso aponta para quê? A pedra de ônix e a de engaste aponta para quê? Para o caminho que Jesus fez. Né? Se nós formos ver aqui, ele é desde o ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas, até as pedras de engaste. Isso aponta para o caminho, ou seja, Deus estava no céu, Jesus estava com ele. João capítulo 1, né? O verbo era Deus e o verbo estava com Deus, mas ele se fez homem. Então mostra esse caminho de Jesus, do céu até a terra e até abaixo da terra, para cumprimento do propósito. Então olha só, nessa primeira porção de hoje, eu já mostrei para você que em todos os materiais aqui existe Jesus, tudo aponta para Jesus. E amanhã nós vamos iniciar então as partes do tabernáculo. Eu tenho a convicção que você se apaixonará cada vez mais pela glória de Deus. Uma diferença que nós vamos, né, como eu já mencionei para você no início do vídeo, eu não vou seguir a sequência agora mais do texto. Por quê? Porque quando Deus dá aqui agora a planta, né, ou seja, Deus dá o padrão, dá a maneira de construção do tabernáculo para Moisés, você vai ver que ele fala de dentro para fora. Então você vai ver no capítulo 25 que Deus já fala sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela está no móvel, ou seja, ela é um móvel que ela está no ambiente mais profundo, né, que é o Santo dos Santos. Então isso também é Deus simbolizando algo, né? Ou seja, que maneira que Deus trabalha em nós, é de dentro para fora. Mas como eu falei, para o melhor entendimento, né, eu vou explicar para você de fora para dentro, para você ver cada parte, ver cada móvel e saber que tudo ali está apontando para Cristo. Ele é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.